É um romântico, Sormani, que ele é um romântico do futebol, a arte do futebol. Isso, futebol significa o quê? Como é que é? Vamos trazer pro futebol. O que ele quis dizer? Eu não entendi. É romântico, mas romântico o quê? O que é romântico pra ele? Jogar como jogava o Flamengo do Zico ou como jogava o Benfica do Eusébio? A gente não sabe, precisa explicar um pouquinho melhor. Eu acho Usou palavras bonito ali, mas eu não entendi nada. Pela lógica, eu acho que é mais o Flamengo do Zico. Vamos fazer o seguinte, então. Já que o Sormani não entendeu, segunda chance para Fábio Sormani. Se vocês não entenderam e ficaram quietinhos aí, segunda chance para vocês também. Prioridade sempre aos mais experientes. Quero até perguntar, o pessoal aqui, vocês entenderam? Não entendeu? Não entendeu? Tem nenhum romântico aqui, viu? Não tem romântico aqui. Não tem romântico aqui. Ninguém entendeu. Então, é geração do aplicativo. É geração do aplicativo. E tudo puxa-saco do Sormani aqui, ó. Todo mundo, não entendi. O Sormani não entendeu, não entendi. Vamos colocar o Paulo Souza de novo, hein? Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue captar. É um cara de palavras... Amado mestre. Enfim, amado mestre. Vamos lá. Boa, amado mestre. Vamos lá. Sou romântico em todo o sentido. No futebol, sou um romântico. Se eu puder expressar assim um pouco no futebol, o romantismo é estética, é cultura. E nesse romantismo existe uma parte muito egocêntrica, individual do jogador, que quer estar no centro do mundo, que é essa poesia individual que eu falava do Zico, que o nosso jogador deve ter nessa expressão máxima do que é o coletivo, da que é a identidade comum. A idealização de um amor próprio para aquilo que nós fazemos, para um amor próprio para com os outros, que é a nossa torcida. E isso tem que estar expresso no nosso jogo, no nosso futebol. Você tá... O que foi? Não, tô esperando a interpretação do seu Sormani. Você tem uma interpretação própria? Eu não entendi nada, Zé. Vai lá, tenta me ajuda nessa. Vai lá. É aquela coisa egocêntrica, porque o cara quer estar no centro das atenções. Talvez a coisa da individualidade. Não, o jogador querer aparecer, a vaidade do jogador tá sempre no calor ali, aparecendo, fazendo que eu acho que ele tá vendo de uma coisa positiva também, né? Uma coisa do tipo a individualidade, a capacidade individual do jogador de resolver o jogo. Pelo que eu entendi, quando ele fala sobre o romantismo e a estética, é o futebol... Pelo que eu entendi, ou seja, tá difícil. Eu acho interpretação. Não, pelo que eu entendi... Pelo visto vai ser divertido ouvir o Paulo Souza em coletivo e tal, vai ser bacana, vamos ficar horas aqui. O Paulo é gente boa, fala bem. Você vai ver quando ele fala as cuequinhas e as meinhas, ninguém perguntou pra ele. Cuequinhas e as meinhas? Cuequinhas e meinhas. Seria isso? É porque em Portugal você tem o costume de dizer as meinhas, as cuequinhas, né? Em vez de você falar, é natural isso. Então, você imagina um homem barbado de 50 anos falando assim, por favor, me dá as minhas meinhas, entendeu? E o que acontecia no vestiário da Inter, a gente dava risada, porque, poxa, ele é muito sério. Você imagina o cara sério, assim, por favor, me dá as meinhas aí, que agora eu vou... Cuequinhas. Bom, então você dava risada, mas... Voltando à interpretação... Isso, vamos lá, seu poder de interpretação, vamos lá, força. Quando ele, pelo menos o que eu entendi, né? O que você entendeu. O que eu entendi, cada um tem uma cabeça e pensa de uma forma. Quando ele fala sobre o romantismo e a estética, eu acho que ele está voltando ao passado e aquele futebol bonito, futebol que agrada, né? E aí ele usa a expressão do Zico, que é mais ou menos relembrar o Flamengo do Zico, que é o que o seu Sormani estava falando. Isso. Ele cita o Zico. Isso. A poesia do Zico. A poesia do Zico, eu quis dizer isso, né? Aquele futebol que se apresentava do Zico. Pelo menos é o que eu entendi, o futebol romântico e estética, né? E depois, quando ele fala sobre o jogador, que está no centro do mundo, o jogador é vaidoso, o jogador quer aparecer, o jogador quer... pelo próprio mundo do futebol, o jogador tem que ser o centro das atenções, porque ele que é o artista. Então, todo artista quer aparecer aquela vaidade, querer aparecer mais do que o outro, porque você tem uma série de coisas hoje no futebol que antigamente não se tinha, que é a questão de rede social, dinheiro, né? Aquela publicidade, aquelas coisas todas, e hoje isso potencializou ainda mais. Pelo menos o que eu entendi. Pelo amor de Deus, hein? Pelo menos o que eu entendi isso. E quando ele fala sobre o coletivo, né? Que é para jogar pelo coletivo. É justamente o jogador tirar essa vaidade, né? Ou essa vaidade própria e jogar para o coletivo para fazer esse time um pouco mais, esse time forte. Zé, você já conversou com ele ou não? Não, eu estou esperando, seu Sormani, deixa ele trabalhar um pouquinho e tal. Eu não sou muito de ficar incomodando, não. Eu mandei para ele uma mensagem, ele falou que quando estivesse um pouco mais tranquilo ele ia me ligar. E eu acho que ele vai me mandar mensagem só no final do ano, porque vai ser complicado. Vai ser correria para ele. Boa relação.
Não, jogo... Mas uma visitinha no hotel aqui em São Paulo... Não, se ele vier aqui, um dia que eu não estiver trabalhando, com certeza eu vou passar lá para dar um abraço nele. Muito bem. Se não estiver trabalhando, não. Isso de alguma forma é um trabalho, né? Você vai trazer informações aqui. Não vai lá só colocar um chazinho lá, né? Mas ele já falou que não vai falar por telefone, né? Não é ele não se comunica via telefone não é um adepto, com jornalistas, né? Essa pergunta é boa, Bubu. Tem o Mohamed, já viu o trecho e tal, etc. também, que ele pega um lado mais da força, da garra, do coração, né, e tal. Essas frases, elas indicam linha de trabalho? É o Flamengo romântico mesmo, nesse sentido, nessa bela interpretação de texto, capacidade incrível do Zé Elias, né? É por aí. E um Galo mais coração, como foi em muitas oportunidades, como é? Totalmente. As frases, os perfis, as personalidades, os currículos dos dois treinadores indicam isso. Eu poderia ser preconceituoso. O Turco Mohamed, ele é sanguíneo, é visceral, é copeiro. Então essa Supercopa que está chegando, o Turco Mohamed já vai chegar com a faca entre os dentes. Ele se acostumou com isso na Argentina, no México, a jogo decisivo, a mata-mata. Ele se alimenta muito disso. Ele é uma figuraça, é um cara carismático, folclórico, às vezes meio brigão, se incomoda com tudo, inquieto. E eu acho que nesse sentido a identidade, a explanação do Zé foi perfeita. A minha interpretação foi muito parecida, igual a do Zé. E depois no final ele falou um pouco de identidade que eu não entendi muita coisa, mas identidade tem a ver um pouco... Podemos repetir se você quiser. Não, por favor, não. Por favor, não. Não, por favor. Esporte não merece. À disposição. Mas o que temos acontece? que cuidar da audiência, William. Vitones, por favor, separe esse trecho do programa e manda via SMS, via WhatsApp. Manda lá para o WhatsApp. SMS é brincadeira. Via WhatsApp pro Bubu, porque os treinadores fazem isso, então vamos fazer essa mesma tecnologia. O que acontece? Por exemplo, você tem times no Brasil e no mundo que têm uma certa identidade histórica. O Flamengo é muito preso, muito associado ao Flamengo dos anos 80, ao Flamengo do Zico, a um jogo bonito. Embora jogo bonito seja subjetivo, né? Tem gente que acha lindo ganhar de 5-0. Tem gente que acha lindo uma vitória suada, o que você ganhou de 1-0 no último minuto. Então você pega assim, Palmeiras, Cruzeiro, são times que historicamente são ligados com academias, com futebol clássico, com futebol vistoso. O Santos é historicamente um time com um DNA ofensivo, gosta de um time pra frente. O Corinthians é mais raça, mais disposição, garra. E o Flamengo, a identidade que ele construiu, especialmente a partir dos anos 80 do Zico, é de um time romântico, de um time mais leve, solto, o Zico como grande emblema. O Galo é um time de muita luta, historicamente, né, de superação, de transpiração. Não quer dizer que o torcedor do Galo não gosta de um grande time, um time técnico. Porque tem um time excelente com muita capacidade técnica. Só que eu acho que esse discurso romântico do Paulo Souza é inteligente e casa com o ambiente em que ele está, com o clube que ele está. Eu estou chegando no Flamengo, que é um time ambicioso, que tem talvez o melhor elenco do Brasil, então ele não vai travar esse time, não vai amarrar. Ele quer poesia, não quer prosa. O Turco Mohamed, ele já chega e já pega pelo coração, que é uma coisa dele mesmo. E ele já pega um pouco ali da história do Galo, uma torcida fanática, não é tão numerosa como a do Flamengo. Mas ele experimentou isso. E se orgulha de ser uma torcida que, somos menos em quantidade em relação ao Flamengo, mas temos mais amor, mais paixão. E ele vai pegar por isso. Então, acho que cada um, com o seu perfil, com as suas frases, está se encaixando perfeitamente com os clubes. Você ia falar? Não, queria escutar a interpretação do seu Sormani. Vê se melhorou. Sormani, melhorou sua interpretação? Melhorou agora? Você acha que é isso? É o romantismo da era Zico no Flamengo, o Paulo Souza trazendo, é isso? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ele quer resgatar aquele futebol. Agora, não precisa viajar tanto no tempo. O futebol de 2019 do Jorge Jesus é um futebol lindo. Aquele futebol que o Flamengo praticou quando ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, foi um futebol maravilhoso. Tanto é que muita gente chegou a cotejar. Qual Flamengo era melhor? É melhor o Flamengo de 2019 ou o Flamengo de... Essa pergunta foi lançada. Muita gente chegou a discutir. Não, esse melhor, aquele. Não, porque o de 80 tinha o Zico. O de 90, o que mais se aproxima do Zico é o Arrascaeta, perdão, 2019, mas o Arrascaeta não se senta à mesa com o Zico. Enfim, o time de 2019 era um time brilhante. Se ele conseguir repetir o Flamengo 2019, ele já obteve sucesso, porque naturalmente ele vai ganhar.
Só uma coisa, talvez ele tenha sido inteligente em não citar o time de 2019. Porque tem uma sombra que está no mercado, que está livre, né? Mas ele sabe. Que apavorou o Ceni, que apavorou o Domi, apavorou o Renato depois de um dado momento. E essa sombra está aí. Então talvez ele não citar, fazer a referência ao Zico tenha sido uma coisa bem inteligente da parte dele. Não, mas ele é inteligente, né? O Paulo é inteligente. Ele sabe o terreno onde está pisando, o que aconteceu, um passado que não é muito distante, chamado Jorge Jesus. Até porque ele acompanhou em Portugal o desfecho do Jorge Jesus, né? Porque se tivesse acontecido da forma como o Marcos Braz tinha previsto antes de sair daqui do Brasil, provavelmente nós estaríamos falando de Jorge Jesus no Flamengo. Sim. Não de Paulo Souza. Sim. Então ele sabe, inteligente, malandro do futebol. Além de ser treinador agora já há um bom tempo, foi jogador de grandes clubes, vivenciou grandes vestiários, né? Onde tinha essa vaidade do jogador de querer ter sempre no centro das atenções. Então ele sabe exatamente onde ele está. Tem experiência. Eu continuo aguardando aquela pergunta que será feita a ele, provavelmente a coletiva mais para frente, né? Talvez no final do ano, perguntar para ele, trabalhando com os dois, Gabigol ou Lewandowski? Escolha, Paulo Souza, por favor. Mas deixa para o final do ano. Hoje ele fala Gabigol. Certeza, mas deixa pro final do ano. Deixa pro final. Lógico, imagina. De jeito nenhum. Eu não compraria. Vai Gabigol. Senão ele vai descrever de forma poética, romântica. Esses dois jogadores. Essa habilidade, a retórica dele, é isso. Agora, vem cá, Bubu. Seguinte. William. Oi, fala, Sormani. Eu tenho um amigo que tá mandando mensagem que eu falei que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro 2019, não. 2019 ele ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Isso, exatamente. Quem ganhou a Copa do Brasil foi o Atlético Paranaense, jogando a final contra o Inter. O Atlético, aliás, que eliminou o Flamengo, que já era dirigido pelo Jorge Jesus. Exatamente. Ô, Bubu, falando em 2019 não tinha Andréas Pereira. 2021 teve. 2022 eu não sei se terá o tempo todo. Tem a informação, que é a seguinte, né? Está resolvida a situação do Thiago Maia, a gente fala dele já, mas que o Flamengo fez uma proposta ao Manchester United para comprar os direitos econômicos. E está aguardando o retorno, informação publicada pelo TNT Sports. Tá? Então, no contrato de empréstimo até o meio do ano, os ingleses estipulam aquele valor de 20 milhões de euros, que a gente já sabe, cerca de 126 milhões de reais. É bom lembrar, é mais do que o Flamengo pagou pelo Gabigol, porque a nossa moeda desvalorizou de lá para cá. Então, em reais, é mais do que pagou pelo Gabigol, tá? A proposta rubro-negra é abaixo desta quantia. Não diz quanto, mas tem uma continha aqui interessante, Bubu. A tendência é que o United faça uma contraproposta e que a negociação tenha mais capítulos. No orçamento do Flamengo para esta temporada, estão previstos 16 milhões de euros para a compra de direitos de atletas. Ou seja, no orçamento do ano, não chega nos 20 que o United quer só pelo Andrés. Já gastaram 4 com o Thiago. Exatamente, já gastaram 12. 4 com o Thiago. Ou seja, 12. Tem aí 12 milhões de euros para o Flamengo gastar. É o que sobra no orçamento. Vale ir até onde pelo Andréas Pereira? Porque se só está sobrando 12, não está batendo nem nos 20. E aí? Eu acho uma loucura, né? Todo respeito que eu tenho aqui um grande volante à minha frente, mas joguei de volante também, tá? Mas volante, em tese, no mercado não deveria valer tanto assim, né? Talvez entre clubes europeus, sobretudo entre clubes ingleses, que o mercado na Europa, a gente sabe, é mais valorizado, é mais caro do que o nosso aqui da América do Sul. Entre clubes ingleses, as contas são maiores. Por isso que sempre na Inglaterra vai sair o zagueiro mais caro do mundo, o goleiro mais caro do mundo, porque negociação entre clubes ingleses, o negócio é super inflacionado. Também porque é em libra e tal. Então, a cabeça do Manchester United e a conta, o caixa do Manchester United, pensa em libra. É uma outra realidade. Então eu acho isso surreal. O Flamengo tem dinheiro, quer pagar, paga. 12 tal. milhões já é surreal? Já. Pegar toda a grana que sobrou e jogar só no Andrés, acabou. Um clube brasileiro pagar 12 milhões de euros num volante... Sei lá, se fosse comprar o Kanté, talvez o Pogba, Pogba, estou falando aqui, né, a dupla de volantes campeã do mundo. Aí 12 ficava até barato. Que um é famoso por marcar demais e um por uma ótima saída, qualidade e tal. Sabe, ó, vai comprar o Kanté e o Pogba, eu assino. Eu sou diretor de futebol, eu assino. 12 milhões de euros, tá. Pô, por 12? Aí é uma pechincha. Então, eu só tô falando. Lógico que eu também assinava. E eu nem quero lembrar, já lembrando aqui, do erro fatídico do Andréas Pereira na final, que teve, claro, né, dizendo que isso caiu o preço dele.
mas ele perdeu um pouco de moral ali e tal. Que o problema é que você não sabe como será como o Andrés vai se comportar durante o ano. Eu espero que ele consiga se recuperar, mas emocionalmente isso foi um erro que, por mais que a torcida, né, tenha apoiado, tenha feito, até porque ele vinha jogando bem. Os jogadores deram muito apoio para ele, não podia ser diferente, né? Mas deram bastante. Mas você não sabe como ele vai reagir. Embora seja um garoto, né, tem acho que 25 anos. Você não sabe como ele vai reagir. Se ele errar de novo... Você acha que ele é uma interrogação? Você acha que o Andrés Pereira é uma interrogação? A minha interrogação sobre o Andrés é como ele irá reagir. Como ele vai jogar em relação ao erro. Será que ele vai esquecer? Se ele esquecer o erro, jogar futebol, eu acho que ele é um bom jogador. Ele continua dentro da minha avaliação. Esse que é eu acho que é a grande preocupação e a forma que você tem que se preocupar em relação a ele. Porque foi um erro que deu o título ao Palmeiras. Não é que foi um simples erro no meio-campo, lá na frente, aí perderam, rolaram a bola e rodou um minuto e depois saiu o gol. Não. Foi um erro direto, que ele errou e entregou a bola para o Davidson. Mas ele vai viver com esse erro nas costas o ano inteiro? Esse peso todo, esse erro? Mas isso vai ser jogado o tempo todo. Por isso que eu estou falando. É a questão de trabalhar e ver como ele vai reagir. Eu, como ex-jogador, torço para que ele esqueça isso daí, entre em campo e jogue como se nunca tivesse acontecido, né? Mas eu sei o quanto é difícil, ainda mais quando você carrega nas costas uma torcida como a do Flamengo, cheio de expectativas, né? Agora com Paulo Souza, com tudo isso que nós estamos vendo, a torcida volta a sonhar com títulos importantes, com aquela equipe que joga um bom futebol, né? A propaganda que está sendo feita sobre metodologia, telão, um monte de coisa, ou seja, tudo isso cria e gera uma expectativa dentro da cabeça do torcedor de títulos e mais títulos. Né? Então, como ele vai se comportar? Se ele conseguir reagir bem, jogar bem, eu acho ele um bom jogador, mas não para pagar isso daí. Então, essa era a pergunta. Se ele reagir bem, for bem... E olha, assim, eu estou colocando aqui na mesa 12 milhões, não é nem os 20 que o United quer. Eu estou colocando à mesa 12 milhões, que na conta é o que restou para o Flamengo. Mas vamos fazer faça uma projeção em relação a isso. Será que, por exemplo, ele vai jogar ao ponto de ganhar, de dobrar o valor, ou de se valorizar para pagar, pagar mais de 12 milhões ou 15 milhões, vamos dizer assim, de euros? Fazendo uma projeção dentro daquilo que a gente pode imaginar. Mas o Gerson, na época do Gerson, você não tinha tantos times competitivos como nós temos agora. Você vai ter Corinthians, você vai ter Palmeiras, você tem Atlético Mineiro, você tem outras situações, por exemplo, que serão novas situações, novos desafios. Né? Zé, desculpa, mas eu discordo de você, hein? Entendeu? Na época do Gerson Canhapinha, é isso? Não, seu Sormani, o Gerson no Flamengo. O Gerson agora, recente. Não o Gerson, não o Gerson dos anos... Do Gerson agora, que chegou, pagaram um valor, depois ele jogou bem, conseguiu ser o que era, tal, né? Valorizou e o Flamengo fez um bom negócio. O Flamengo fez um bom negócio. Mas eu não vejo as mesmas características, por exemplo, do Gerson no Andrés Pereira, para que ele possa ter esse salto de... A valorização absurda. De valorização, claro. Mas, o Sormani, tudo bem. Aí o Flamengo fala, não vou querer o Andrés Pereira, vai embora. E aí, é um cara absolutamente necessário que vale o esforço? Ou se for embora, vida que segue, tá tudo bem nesse elenco do Flamengo, pode até pegar o dinheiro, pegar um outro jogador e olhar o mercado e tá tudo resolvido? Eu acho ele um jogador acima da média aqui no futebol brasileiro, entendeu? Eu acho. E até numa comparação com o Gerson, eu mesmo disse aqui algumas vezes, eu acho ele mais jogador que o Gerson. Eu acho, ele dá mais dinâmica no jogo, ele é mais rápido. O Gerson cadencia demais o jogo. Ele pisa mais na área do que o Gerson. Ele pode fazer um volante, cobrir bem as beiradas, porque ele tem velocidade, pegada para isso. Eu acho ele mais jogador que o Gerson. Entendeu? Eu acho. Eu respeito quem não. O Zé, por exemplo, acha que não é. E ele fala com embasamento, porque ele jogou na posição, ele conhece. Entendeu? Mas eu estou dando aqui minha humilde opinião. Eu acho que vale investimento. Vale investimento. O jogador. Acho que ele pode ser muito útil ao Flamengo. O Flamengo não pode ficar pensando só em 11 titulares, entendeu? O Flamengo, e eu